Tudo bom? Bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo bom. Você me ouve bem, doutor Alexandre? Te ouço bem, e vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Olha, aqui tá tranquilo. Aí o pessoal vai sinalizando aí. Mas assim, professor, primeiro bom dia, né? Queria começar expressando o prazer para nós da Lumiar, falando aqui de Salvador, né? O prazer de nós estarmos realizando essa live contigo, fazer esse debate, um debate com um tema tão importante. Queria agradecer todo esse trabalho compartilhado com a Sociedade Brasileira de Infectologia e, enfim, realmente demonstrar o quanto que para nós é prazeroso estar aqui contigo, antes de eu te apresentar um pouquinho melhor para os nossos convidados dessa live. Eu que agradeço o convite para estar aqui com vocês. Eu há muito tempo venho militando nas redes sociais. O meu website drbarbosa.org já tem 10 anos, está completando 10 anos. Então eu sou da época que a internet era tudo mato. E eu faço isso porque, na minha opinião, além de infectologista, eu sou professor de medicina. E eu acho que a informação em saúde é a maior arma, é a melhor arma que nós temos contra as doenças. Então, eu comecei a fazer um repositório das entrevistas que eu fazia para a mídia, porque muitos depoimentos em jornal, reportagens que a gente faz para a TV, depoimento que a gente dá para a rádio, serve não só para a população em geral, mas também para os alunos de medicina, de enfermagem, nutrição, todos os cursos de saúde que eu dou aula. E isso acabou se avolumando, vocês podem conferir lá nesse meu... É meio que um site, meio que um blog, drbarbosa.org/blog, mas tem um canal no YouTube com todas essas entrevistas, tem as aulas, todas as aulas que eu faço ficam compartilhadas também. Então é um prazer estar aqui com vocês, continuando esse trabalho de educação em saúde. Doutor, eu compartilho contigo da experiência de ser professor universitário, né? Sou de outra área, da área de arquitetura e urbanismo, mas particularmente eu compartilho com toda essa importância que a gente tem de cada vez mais difundir e propagar o conhecimento, né? Não tinha te apresentado melhor, eu acho que o seu rosto é um rosto muito comum para todos nós, vou até emendar a primeira pergunta em cima disso, mas o professor Alexandre ele é titulado com residência médica, com mestrado, com doutorado pelo setor de infectologia, né, da Unesp. Atualmente você está chefiando, né, o próprio departamento de infectologia da Unesp e também de serviço de infectologia do Hospital Central, né? Também é diretor assistente aí da sociedade, enfim, é titular especialista pela Sociedade Brasileira de Infectologistas. E eu queria começar perguntando para ti que, como eu falei, a gente está muito acostumado em lhe ver por aí, né? De fato, a gente está te vendo na CNN, na Globo News, na Band News, no SBT essa semana. Enfim, isso vem sendo muito constante, te observar na televisão, sempre se posicionando em relação aos efeitos dessa pandemia. E daí eu queria te perguntar como está sendo, né, para a ciência, para o pesquisador, para o infectologista brasileiro, estar sendo ouvido e está tendo toda essa notoriedade agora, né? Costumo dizer que até nos filmes hollywoodianos sobre desastres e grandes eventos de pandemia, sempre tem aí um pesquisador, né, que nunca é ouvido e de repente ele começa a ser ouvido agora em momentos de extrema tragédia. Aí eu queria saber como que está sendo tudo isso, até para a gente reservar um horáriozinho na agenda. Eu sei que é bem complicado, por isso, mais uma vez, eu agradeço. Como é que está sendo toda essa exposição na mídia? Inclusive porque vocês estão indo na mídia informar, mas também combater toda a desinformação que se tem sobre todo o negacionismo e todo esse aspecto anticientífico que a gente está vendo por aí. Queria ouvir sua opinião sobre isso, professor. Então eu vou começar falando sobre a questão do destaque do infectologista na mídia. Na verdade, vocês perceberam agora. Porque uma coisa que eu falo para os nossos residentes, para os nossos colegas, é que infectologista não morre de tédio. Porque, veja bem, nós estamos com a Covid, mas o ano passado foi febre amarela, o ano anterior era Zika, e anterior a isso foi a dengue. Cada hora tem uma doença nova ou reemergente, né? A gente chama isso de doenças emergentes ou reemergentes, que faz parte do contexto do infectologista. O infectologista, e aí sem nenhuma modéstia, é um especialista que ele tem uma visão, tem que ter uma visão muito ampla.
porque ele lida com três coisas. Ele lida com o paciente, que é o ser humano, ele lida com o meio ambiente, todas as alterações do meio ambiente potencialmente podem gerar doenças infecciosas e, por fim, lida com o patógeno, pode ser um vírus, uma bactéria, um protozoário, um fungo. Então, essa interação entre hospedeiro, meio ambiente e agente infeccioso é algo que nos faz sempre estar em evidência, porque as doenças têm a ver com essa questão de políticas de saúde, desmatamento, mudança climática, ou seja, na verdade a gente está sempre acostumado a estar na mídia. E aí passando para o segundo ponto que você colocou, né, a importância disso. Nós, como Sociedade Brasileira de Infecto, como especialistas, os colegas aqui do nosso Departamento de Infectologia da Unesp, entendemos que é muito perigoso ficar calado quando existe hoje um ambiente tão profícuo para dois males muito importantes. Se tem algo mais perigoso que um vírus, mais perigoso que qualquer doença, é a pseudociência e as fake news. Essas duas coisas. Elas têm algumas coisas em comuns, mas são distintas. Então, o silêncio das pessoas que são do bem não podem acontecer. Quem faz ciência, quem é professor, quem realmente luta por uma verdade com metodologia, tem que se manifestar nessa hora. E é por isso que a gente se expõe tanto. Dá um trabalhão, mas é algo que tem que ser feito, porque isso implica num perigo muito grande, que é justamente a má prática médica. Quando eu deixo vazar uma fake news, passar uma fake news sem desmentir, ou um artigo científico muito ruim, que a gente chama de pseudociência, quando a gente não se manifesta contra, quem tem prejuízo é o paciente e a sociedade como um todo. Realmente é um trabalho extremamente importante, extremamente necessário. De fato, por mais que estejam sempre na mídia, eu acho que essa pandemia ela trouxe uma necessidade a mais da gente estar combatendo a desinformação e também cada vez mais se postando, né? Inclusive eu tenho visto cada vez mais crescente o número da comunidade científica, acadêmica, né? Professores, colegas, tanto meus quanto seus, de diversas áreas, que talvez não tivessem publicando seus resultados e publicando suas análises, mas que agora eles realmente estão cada vez mais se imbuindo, né, se encarregando dessa tarefa de combater toda essa desinformação e, na verdade, munir, né, toda a agenda de políticas públicas em relação aos efeitos dessa pandemia, porque ela também alterou bastante a nossa situação, a nossa realidade. E daí, falando de alterações, professor Alexandre, eu, antes de entrar aqui nessa live, antes da gente começar, tinha dado ali minha última atualização em relação aos números da Covid-19, né? A gente está falando hoje já num total de casos confirmados que chegam a quase 10 milhões de casos confirmados no mundo inteiro, algo em torno de 9 milhões e 500, né? Um número total de mortes que já chegam a quase 500 mil mortes, chegando a 483 mil mortes, e uma doença global, né? Uma lógica, uma característica global que já atingiu 188 países. Se a gente for, obviamente, falar do ponto de vista estatístico, a gente tem os Estados Unidos disparando a fila, né, de casos confirmados, o Brasil logo atrás, com quase 1 milhão e 200 mil casos confirmados, já 53 mil mortes, Estados Unidos já chegam a 120 mil mortes desse total, e particularmente a gente está chegando num cenário, por exemplo, na América Latina, que o Brasil, ele óbvio, também tem a ver com as proporções continentais do país, mas mesmo com o valor quantitativo em relação à população, número de infectados e mortes, o Brasil ele vem muito disparado, com uma longa vantagem em relação ao segundo colocado, que se é que a gente pode premiar como primeiro, segundo colocado numa discussão tão delicada como essa, mas o Peru, o Chile e outros países. E daí, professor, a minha pergunta é porque o senhor tinha colocado, deu uma entrevista recente, mais uma importante entrevista que a ciência brasileira promove, mas o senhor deu uma entrevista recente para um importante, talvez o jornal de maior circulação do mundo, que é o The New York Times, e nessa entrevista o senhor chega a comentar que o número de casos, eles estão totalmente subnotificados. Explica pra gente o que é essa subnotificação, né? Muitos aqui estão entrando agora ou querendo conhecer um pouco melhor agora.
Explica o que é, de fato, essa característica de subnotificação, que não é uma coisa só brasileira, né? É uma coisa linear, né, que a gente chama. É uma coisa que o mundo inteiro está envolvido nessa subnotificação, para tentar também expressar um pouco mais desses dados que são totalmente fatalísticos. O pessoal do New York Times me procurou porque eles queriam entender como funcionava a questão da epidemia aqui na América Latina, né? A minha fala foi do Brasil, obviamente, teve colegas que falaram da Colômbia, da Bolívia, do Peru, do Chile. Mas a questão toda é que a subnotificação ela tem dois grandes fatores. O principal é a questão de não testagem de indivíduos sintomáticos. Então, na Covid-19, você tem dentro de um espectro, eu falo que a Covid-19 ela se mostra, ela se apresenta em 50 tons de Covid. Não tem os 50 tons de cinza? São os 50 tons de Covid. Então você tem pessoas que entram em contato com o vírus, entre 30% a 40%, que não vão manifestar sintomas. Os verdadeiros assintomáticos. Aí realmente é difícil, né? Como é que você vai identificar uma pessoa que, porventura, foi exposta e não tem nada? Não tem um nariz escorrendo, não tem uma dor de garganta, uma febrinha, para chamar de sua. Então, é difícil. Esses pacientes poderiam ser testados se soubéssemos que ele teve contato com uma pessoa infectada, mas realmente não há como fazer isso. Então aí já começa a subnotificação, porque nem todo caso é sintomático. Eu já saio de um basal de que cerca de 40%, talvez 50% dos casos não são nem testados, porque não tem sintoma. Então vamos guardar esses, vamos falar mais didaticamente que eles sejam 40%. Aí nós temos mais 40% que são sintomáticos, mas sintomáticos leves, que a gente chama Covid leve, que é um resfriado comum ou síndrome gripal. Resfriado é diferente de gripe, acho que todo mundo sabe, né? Resfriado é quando você tem sintomas mais leves, só nariz escorrendo, uma dorzinha de garganta, febre que não passa de 38,5, mal-estar não muito importante. E aí, num pouquinho mais intenso, vem a síndrome gripal propriamente dita, que a gente sempre pensa no influenza, que é o principal causador de síndrome gripal, mas outras doenças também podem dar, que aí é aquela febre mais alta, acima de 38,5, aí sim você vai ter uma tosse importante, você vai ter um mal-estar, uma dor no corpo muito importante. E ainda dentro dessa Covid leve, você tem mais um extratozinho preenchendo esses 40%, né, da Covid leve, que é a pneumonia leve. É um indivíduo que, além de tudo isso que eu falei da síndrome gripal, tem um pouquinho ainda de falta de ar, mas é uma coisa leve, que não vai causar gravidade. Muito bem. Esses 40% com Covid leve, todos os casos, indiscriminadamente, deveriam ser testados. Testados com o quê? RT-PCR, SWAB, que é aquele exame do cotonete, que você pega a secreção do fundo do nariz, do fundo da garganta, nada agradável, mas ele é o gold standard, porque ele tem uma acurácia, que é a mistura de sensibilidade com especificidade, que é bastante legal. Na verdade, a especificidade do teste é 100%, porque ele amplifica uma cadeia genética de RNA que só o SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19, tem. E a sensibilidade talvez não seja tão alta assim, ela é boa, gira em torno de 80%. Então você teria que fazer teste em todo mundo, sintomático, mesmo que seja Covid leve. Aqui na minha cidade, Botucatu, até por ser um centro de referência em infectologia nacional, por a gente ter uma universidade enorme na cidade, a gente faz isso desde março. Todo indivíduo com um resfriadozinho ou com uma gripezinha, como gostam de falar por aí, a gente testa com SWAB para identificar. Por que é importante? Além de notificação, que é o ponto que você me perguntou, eu isolo essa pessoa com muito mais rigidez. Sim. Aí eu tenho, você não sai de casa, você é Covid positivo. Custa caro? Não é um exame barato. Mas a gente uniu aqui na universidade os recursos. Imagina, gente que trabalhava na agronomia, na veterinária, na biologia, na zootecnia, todo mundo usa maquinário para biologia molecular. Todo mundo juntou esses equipamentos, a prefeitura foi lá, injetou dinheiro, a iniciativa privada da cidade injetou dinheiro, a gente pegou a expertise de pós-graduando que sabe fazer RT-PCR e criou uma grande coalizão para conseguir testar todo mundo. Porque aí a gente consegue não só evitar a subnotificação, mas também isolar os casos. E aí nós temos os 20% restantes que aí vão ter a Covid
grave ou a Covid crítica. A Covid grave é aquela Covid que precisa de internação com oxigênio, e a Covid crítica é aquele paciente que precisa de internação com oxigênio, só que com ventilação mecânica, na UTI. Né? Esses pacientes, obviamente, esses internados, todos são testados. Agora vamos voltar à sua pergunta. No Brasil, a gente só testa de forma consistente os pacientes que são internados, na grande realidade. E não é nem com esse teste Gold Standard que eu falei para você, que é o RT-PCR, o SWAB. E é feito muito, na maioria dos casos, cerca de metade ou talvez mais que isso, a sorologia, que é um exame, não tem outra palavra, horrível em termos de acurácia. Não, e assim, não é uma crítica aos produtores, é porque os anticorpos que são detectados ainda são anticorpos pouco específicos, então dá muito falso positivo, e não tão fáceis de você conseguir identificar, por isso dá muito falso. Por isso tem um problema de sensibilidade. A acurácia beira 50% a 60%, o que é mais ou menos... É como jogar uma moeda cara ou coroa. Você faria um teste, por exemplo, para saber se você tem diabetes, que tem uma chance de dar errado de 40%, 50%? Não faz sentido. A crítica é as agências regulatórias terem aprovado esse teste, mas isso foi uma pressão política, e não foi só aqui não, como você já falou. O próprio FDA americano liberou esses testes de primeira geração para serem vendidos. E aqui no Brasil a Anvisa fez a mesma coisa. Só que eles não servem para nada. O que adianta? Por exemplo, eu tenho um problema de visão, tenho miopia, eu pego um óculos lá na farmácia e coloco no rosto sem saber o grau, uma ferramenta ruim não consegue avaliar o que eu estou procurando. Então, acabando a resposta dessa pergunta que você me fez, a subnotificação acontece porque cerca de 40% dos pacientes são assintomáticos, e aí não tem como você testar. Então, pelo menos você já dobra, né, o número de casos notificados. Segundo, porque você não testa todos os casos leves. E terceiro, porque você não usa a ferramenta adequada. O governo de São Paulo fez um estudo que foi publicado terça-feira agora, essa semana, mostrando que a gente tem casos notificados só no estado de São Paulo, né? Só no estado de São Paulo, fazendo essa conta, 1 milhão de casos, que bate geralmente com isso que a gente fala. A subnotificação é entre 3 a 7 vezes, podendo chegar a 10 vezes. Se eu não testo nada, a subnotificação vai ser enorme, eu não vou ter o caso notificado. E a notificação é importantíssima para a gente conseguir fazer políticas públicas em relação a colocar leitos disponíveis, a identificar o caso. Uma das coisas que mais funciona é trabalho de formiguinha, mas funciona. Você identifica o caso, isola o contato do contato, vai testando. Aqui em Botucatu a gente conseguiu isso, o nosso número de casos. E olha que a gente quase não tem subnotificação por causa desse trabalho que a gente fez desde lá de março. E em relação também ao número de óbitos, caiu muito, porque você vai quebrando o elo vital, que é a cadeia de transmissão. Entendo. Doutor, realmente essa situação toda de não testagem, inclusive o que os órgãos internacionais vêm cada vez mais noticiando daqueles inclusive cenários nacionais que progrediram em relação ao isolamento dos casos, inclusive até a redução dos casos de taxa de contaminação e também, obviamente, de número de mortes e ocupação de leitos dos hospitais do serviço de saúde. Mas eu queria particularmente emendar em cima de toda essa discussão de subnotificação e de erros processuais que a gente teve, com uma discussão ainda voltada para o lado estatístico brasileiro. Porque, doutor Alexandre, é dramática a situação brasileira, né? E, particularmente, eu queria fazer só uma ponderação, um pequeno bate-papo contigo, no sentido de que o caso brasileiro ele se difere, né, de diversos outros casos também pelo seu seu profundo estado de concentração de renda, concentração social, em minha opinião, por conta, inclusive, do fato de que esse vírus é um vírus democrático, mas as nossas cidades e a nossa realidade não é democrática. Não à toa a gente estava ali em março, e em março a gente teve os primeiros casos, né, de contaminação comunitária, as primeiras mortes, e as primeiras políticas também em orientação, principalmente promovida por governos e municípios, as primeiras políticas de isolamento social, distanciamento social, fechamento de fronteiras, condições de asepsia e de higiene pessoal, a ideia do álcool em gel que de repente acabou no mercado ainda em março e tudo mais. Ou seja, a gente não tinha uma sociedade preparada, mas também tinha uma sociedade muito desigual.
Por que eu estou falando isso? Porque falar de isolamento social, em muitos casos de comunidades aqui no Brasil inteiro, principalmente nos grandes centros urbanos, em que a gente tem 10, 12, 15, 20 pessoas dividindo cômodos extremamente apertados, com ruas extremamente apertadas, e até hoje a gente não ter conquistado, né, pleno século XXI, mas condições sanitárias adequadas para todo o conjunto da população, é óbvio que isso interfere um pouco na resolução dessa crise. Mas eu queria, particularmente, doutor Alexandre, entrar na discussão sobre o porquê que deu tanto errado no Brasil. Porque apesar de termos tido alguns princípios, né, de políticas de isolamento social, de distanciamento, até abertura de novos leitos e tal, a gente tem também, do ponto de vista federal, toda uma política, né, que desinforma de certa forma, né? A gente pode de fato assumir isso do ponto de vista, inclusive, do que a ciência vem demonstrando enquanto evidência, mas que também somatiza uma série de casos preocupantes para nós, né? Dois ministros da saúde, um ministro interino, mais de um mês e meio quase, sem ministro com competência para assumir essa pasta, ele de maneira interina, né? Todo um combate à ação de prefeituras e estados. Enfim, eu queria que você trouxesse um pouco sobre o que é esse cenário conturbado também, não da política necessariamente, mas do Ministério da Saúde, que obviamente envolve também os aspectos políticos. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu sou infectologista já há mais de 15 anos, já enfrentei outras pandemias, a gente já enfrentou a pandemia da gripe suína, da gripe aviária, já trabalhei nos Médicos Sem Fronteiras, já fiz trabalho humanitário na fronteira do Brasil com a Venezuela, interior do Piauí, e a gente, como infectologista, tem como inimigo principal, né, geralmente, o patógeno, a bactéria, o vírus. E nessa pandemia, o que eu aprendi muito mais sobre as pessoas do que sobre a doença, sobre o vírus. Numa situação de pandemia, e essa com certeza é a pior pandemia que nós temos aí nas décadas recentes, né? A pior que isso, só a gripe espanhola, mas praticamente todo mundo que viveu naquela época já morreu. Então, a gente aprende muito mais sobre o caráter das pessoas, sobre como elas reagem a situações críticas. Nessa hora a gente vê quem realmente é líder e quem realmente está ali para fazer confusão. O principal problema no Brasil foi a falta de uma uniformidade na política de enfrentamento. No começo, para ser muito sincero, lá no comecinho de março, nós, como sociedade científica, estávamos bastante animados, otimistas, por conta de uma liderança que existia no Ministério da Saúde. Não há dúvida que o Mandetta começou a fazer um belíssimo trabalho em relação a preparar o país para toda a pandemia que ia acontecer, a gente sabia disso. Porém, ele nunca teve uma unidade em relação às esferas estaduais e municipais. Isso nunca aconteceu. E se você está numa guerra, se o seu país está numa guerra contra um inimigo comum, você não pode ter generais falando ordens diferentes. Você tem que seguir uma estratégia em comum. E isso nunca aconteceu. E eu não quero colocar aqui culpa no setor A, ou no setor B, ou no setor C. Mas não haver uma resposta síncrona, uma resposta guiada de nação, é onde teve o principal problema. Então a gente vê, na verdade, uma salada de medidas, cada um fazendo as coisas da cabeça. É absurdo, né? Tem prefeito que prescreve ivermectina para os seus munícipes, tem governador que manda fechar grandes avenidas na cidade, tem presidente que diz que é melhor não testar, porque aí você não vai ter um aumento do número de casos. Então, começa, na verdade, uma verdadeira feira livre de opiniões sem nenhum embasamento científico. E é por isso que nós estamos do jeito que nós estamos. Tem que levar em consideração outras coisas, né? O Brasil é um país que, se eu não me engano, é o 6º ou 7º em termos de população mundial. Então, nós seríamos afetados de alguma forma. Chama muita atenção o que está acontecendo em países mais populosos que o Brasil, que não tiveram essa tragédia, como Índia, Bangladesh, que tem populações aí
maiores que 1 bilhão de pessoas, nós não sabemos direito por que lá, nesses países, não aconteceu, ou ainda não aconteceu o que está acontecendo aqui no Brasil, porque era de se esperar, por exemplo, que Índia e Bangladesh, que têm populações enormes e que a pobreza é pior que a do Brasil, que é um Sim. fator que você citou que é muito importante, tivesse uma situação bem pior. Mas nós não podemos tirar conclusões agora. Nós estamos engatinhando, nós temos 6 meses de pandemia. 6 meses, em termos de ciência, é nada. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente ainda. Então, poderia ser muito melhor se a resposta fosse única. E não foi só o governo que pecou. A sociedade teve um comportamento que não tem outro adjetivo, histérico. Então, você falou do famoso álcool em gel, né? As pessoas falam álcool em gel. O álcool em gel acabou. Você lembra que os supermercados ficaram vazios de suprimentos básicos? Todo mundo... Eu ia no supermercado e com a minha esposa, né? Eu e ela temos um jargão, show de horrores, porque ela é enfermeira, né? E nós dois sabemos como se portar. E a gente falava, nossa, show de horrores. Gente com luva dentro do supermercado, lá para os idos de março, acabando com os estoques de água. A sociedade agiu histericamente. Muito porque não teve essa unidade de governo federal, estadual e municipal na orientação, mas fala muito sobre a nossa sociedade, um egoísmo extremo. E aí você falou da questão das diferenças de classes sociais, né? Você sabe como a gente, do meio científico, chamou o começo da pandemia? Pandemia Guarulhos, porque ela chegou pelos grandes aeroportos internacionais. Com certeza. Chegou por Guarulhos, chegou pelo Galeão e chegou pelo aeroporto de Fortaleza. Essas são as 3 cidades, São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza, onde começou tudo por conta dos voos internacionais para a Europa. E adoeceram as pessoas mais ricas ou pessoas que tinham contatos. O primeiro óbito foi um trabalhador que era funcionário da casa de uma pessoa com um poder aquisitivo muito alto. Então, isso foi como a epidemia começou. E nós tínhamos tudo para conseguir bloquear esses casos se tivéssemos uma ação síncrona entre os poderes, mas não aconteceu. E a população também agiu de forma histérica. De repente, eu vi coisas fecharem. Eu dei essa minha impressão. Eu acho que a gente começou o isolamento social aqui, em alguns lugares no estado de São Paulo, por exemplo, precocemente. E é perigoso começar precocemente. Sabe por quê? As pessoas não aguentam. O isolamento social é algo difícil de fazer. As pessoas perdem a paciência. E a vida humana vai perdendo valor. É incrível. Você tem noção? Quantas pessoas cabem num Boeing? 300 pessoas? 250? Todo dia no Brasil, é como se caísse 4 Boeings. E se cai um avião em tempos normais, todo mundo já fica triste, já fica aquela comoção nacional, mas isso está acontecendo todo dia, 4, 5 vezes. E o caso de Brumadinho, Mariana também, né? Que é aquele que choca toda a sociedade, mas do ponto de vista quantitativo que você fala, é a mesma coisa. Não, e querem fazer comparativo com dengue. Não tem a menor comparação. Dengue, o ano que mais, 2015, 2016 foram os anos mais trágicos da dengue, não querendo minimizar, mas não chegou a 1.000 óbitos em cada ano. 1.000 óbitos é o que a gente tem por dia. Por dia. Então, essa pandemia ensinou que a vida humana perde muito valor, ela se banaliza quando nós estamos vivendo uma tragédia como essa. E é lógico, vai afetar os mais pobres, que têm menos condição de fazer o isolamento social. Sim. Porque as camadas mais ricas, né, por exemplo, na minha família tem poder aquisitivo, meu pai, minha mãe, meus avós estão todos guardadinhos, bonitinhos lá e não vão sair, ponto final. Mas, e cada um mora individualmente, é muito diferente, como você colocou, das periferias. O principal fenômeno agora, atual, é a interiorização. Então, o vírus está entrando, já passou aqui por Botucatu, por exemplo, fica a 200 quilômetros de São Paulo, só para vocês terem uma ideia, né? Nós fomos afetados aqui, a nossa onda, né? Porque não é bem um pico, é uma onda e aí ficou um platô. Nossa onda aqui foi mais ou menos um mês atrás. Foi quando a gente chegou a 86% de ocupação de leitos de UTI, a corda ficou no pescoço, mesmo com tudo que eu falei para você que a gente tentou fazer de nível A de literatura, nível A de evidência científica.
Mas agora a gente vê que essa onda está indo para lá. Passou por Marília, Presidente Prudente, Araçatuba, que são cidades que já ficam 400, 500, 600 quilômetros da capital. Ribeirão Preto, está chegando no Mato Grosso do Sul, descendo para o sul. Curitiba, esses dias está vivendo uma situação incrível. Enquanto que a capital parece que estabilizou com uma tendência de queda, né? Então não se confirmou aquela coisa que a gente imaginava, dicotômica, né? Subiu o Everest e desceu o Everest. Não. Subiu, estamos num platô que vai ficar não sei quanto tempo, depende de fatores que a gente não consegue mais monitorar, e o saldo vai ser trágico. Nós já estamos no Brasil aí mais que 50 mil óbitos, vai passar dos 70, provavelmente chegar perto de 80, infelizmente, tomara que não, talvez chegue em 100 mil, e nós vamos entender por que tudo isso aconteceu só daqui a 2 anos, quando comparar com outros países populosos. Tem questões que também não tem nada a ver com políticas, nada a ver com sociedade, tem questões genéticas. Semana passada foi publicado um paper no New England mostrando algumas mutações que nós, hospedeiros, nós seres humanos, temos, que podemos ter uma infecção mais grave, com pior prognóstico, ou menos grave. Isso explica, por exemplo, pacientes que a gente teve aqui de 29 anos sem comorbidade, que foi a óbito. Não tinha nada. Era um atleta, como gostam de dizer. Morreu. Com certeza tem alguma explicação genética. Você nasce, todo mundo nasce com um código genético que vai dar resposta aos mais diferentes desafios na sua vida. Por exemplo, não sei se você sabe, tem gente que nasce com um defeito genético e não adquire HIV, porque ele não tem na superfície das células glóbulos brancos uma proteína, um receptor de quimiocina chamada CCR5, que o vírus HIV precisa entrar. É um defeito isso, porque esse receptor de quimiocina é super importante para a resposta, por exemplo, contra a dengue, contra argovírus. Mas essa pessoa não se infecta pelo HIV, então ela está protegida. Então isso com certeza a gente vai descobrir para o SARS-CoV. Pode ser uma das explicações pela qual a Índia, Bangladesh, eu sempre falo esses 2 países, são países muito pobres, mas são países populosos ao extremo, muito mais que o Brasil, tem em comparação. Sim. E não estão vivendo o que a gente está vivendo. Será que está havendo subnotificação de óbito na Índia e Bangladesh? Acho que não. Nos dias de hoje, a informação chega. Não tem como. Até alguns países, por exemplo, como a própria Rússia, né, tinha toda aquela questão de divulgação dos dados, mas não tem como você hoje segurar os dados e informações. Até que recentemente o governo tentou alterar a metodologia de divulgação, mas os ministros do STF já mostraram, porque a informação é o que a gente mais precisa, e como é bom estar ouvindo suas considerações. O único país que consegue segurar de verdade as informações é a Coreia do Norte. Nem a China consegue. A Coreia do Norte, né? Tem um outro país também, eu esqueci o nome dele agora, que o ditador lá resolveu... Mianmar, que o ditador lá resolveu nem tocar. Quem tocar no nome Covid-19 ou usar qualquer simbologia, como máscara, luva e tal, tá preso. Então, essa é a melhor forma de conter o Covid-19, né? Uma forma... tentar não explicar sobre ele, ou informar. Eu dei uma entrevista no comecinho da epidemia, acho que foi 2 ou 3 de março, pro Estadão, falando isso. O Brasil vai ter que escolher... e eu não fui hipócrita, não. Eu fui sincero. Como quer enfrentar a pandemia? Tudo vai dos valores que a sociedade tem pela vida humana. Se você assumir que a mortalidade da Covid é 3% e que você perder 3% da sua população é algo tranquilo em relação à perda financeira que você vai ter com o isolamento social, isso é uma decisão da sociedade. Eu, pessoalmente, vocês obviamente sabem a minha opinião. A vida humana não tem preço, ainda que seja uma. Mas isso é uma decisão de cada sociedade. E a gente viu isso muito acontecer. Teve país, teve estado que largou a mão. Falou, bom, deixa acontecer, agora já era mesmo, vai morrer mesmo. Doutor, a gente está realmente com uma audiência que está oscilando e tem muita gente tirando algumas dúvidas, né? Eu estou aqui com outro colega da Lumiar que ele está organizando algumas dessas dúvidas para a gente, né, também expandir. Podem continuar aí tirando as suas dúvidas. Eu vou tentar organizar algumas dessas perguntas que surgiram no intuito da questão da própria flexibilização da quarentena,
que começa a ser aventada. É impressionante. É o que você falou, é uma questão humana também, da gente discutir a própria valor da humanidade de maneira geral, uma lógica geral sobre as coisas. Então, algumas perguntas já colocam sobre, enfim, abertura de academias, ou, enfim, eu falo de Salvador e governo do Estado, engraçado, para a gente discutir que não é muito a questão política somente, mas o governo do Estado da Bahia é de uma organização partidária diferente da do prefeito. Rui Costa do PT, a CM do Democratas, e eles estão realmente atuando de maneira conjunta, e até os efeitos aqui na Bahia e no município estão um pouco diferentes do que a gente vê em outras localidades. Só para a gente não ficar sempre nessa argumentação política, mas é um combate. Mas até aqui, doutor e professor, e diante de alguma das perguntas que a gente está ouvindo sobre liderança, né, a falta de liderança, a pressão da sociedade para acabar a quarentena e tudo mais, a questão da academia, a questão da economia, de ir para as academias, por exemplo, a questão das economias voltar a circular e funcionar. Os próprios estados e municípios estão deixando de recolher, né, ISS, ICMF, então tá tendo alguns prejuízos também orçamentários. Só que toda essa pressão, a palavra que eu mais escuto hoje, que eu não aguento mais escutar, eu gosto muito de futebol e até do futebol eu estou ouvindo muito isso, é a palavra protocolo. Essa é uma palavra que todo mundo vem a público. Nossa, eu fico vendo o governador do estado de São Paulo, ele tem uma audiência nacional, né? E particularmente eu fico vendo o João Dória falando, ele fala de protocolo atrás de protocolo. O prefeito daqui a mesma coisa, o governador a mesma coisa, fase 1, fase 2, protocolo assim, protocolo assado. Até os clubes de futebol falam de protocolo. O que é, na verdade, esse protocolo? Não obviamente explicando, é uma pergunta retórica, meio metafórica, mas o que é essa volta a esse enfrentamento ao isolamento social que a gente tem? Quais são as consequências possíveis disso, da gente, já conseguimos estabilizar as coisas, né, que muitos dizem. Quais são os efeitos que a gente está tendo dessa política que está realmente, enfim, barrando os principais elementos de combate à pandemia, principalmente o isolamento social? Então, vamos quebrar alguns paradigmas, vamos sair da caixinha, tá? Vamos imaginar que a população brasileira fosse composta 100% por médicos, que têm bastante experiência em proteção individual. Você acha que seria necessário fazer isolamento social desde o começo? Não. Por que foi importante fazer? Porque não existia uma cultura, e óbvio que isso nunca poderia ter sido previsto, uma pandemia, aconteceu em 2, 3 meses. Não existia um treinamento, uma cultura, um protocolo de como conviver com um vírus desse tipo em circulação. Que remete ao que nós temos que fazer agora. Eu vi até uma pergunta subindo aqui, né? Está aqui ainda. Como se defender da Covid-19? É viver esse novo normal. Seria possível fazer isso desde o começo? Lógico que sim. Se a gente tivesse uma população com um extremo nível sociocultural, com acesso fácil aos equipamentos de proteção individual, que tivesse uma consciência coletiva em relação à responsabilidade social e cidadania, que é tudo que, infelizmente, nós não temos de forma linear no Brasil. Então, não estaria errado, se você tivesse uma população com essas características, você tentar fazer uma flexibilização desde o começo. O que aconteceu agora é que, infelizmente, as pessoas perderam a paciência, porque o isolamento social, como eu falei para você, ele tem uma data de validade. As pessoas espanam, literalmente. Elas não têm mais, não conseguem mais. Você mesmo está querendo futebol? Tô brincando, né? Mas é isso mesmo, né? E aí, daqui a pouco eu vou dar um exemplo pessoal meu, só para não falar que Claro. A gente não corta a própria carne. Na verdade, vamos pensar agora cientificamente. A gente tem um vírus de transmissão eminentemente respiratório. O Covid melhor o que ele gosta. Como é que ele gosta de se transmitir? Contato pessoa a pessoa, uma conversa próxima, com menos de 1,5 metro, por mais de 5, 10 minutos. Esse é o risco.
Tem risco de contato, de transmissão através de contato, ou seja, quando você coloca a mão no local onde tem gotícula, depois você leva no olho, no nariz ou boca? Tem, mas é uma forma, vamos dizer assim, menos importante. Tem risco de transmissão de partículas que ficam boiando no ar, voando no ar? Não. Muito difícil. Transmissão por aerosol, como a tuberculose, muito difícil. Só em situações especialíssimas em ambiente hospitalar e tal. Então, o que eu tinha que fazer desde o começo é o distanciamento social, uso de máscara e lavar sempre as mãos, se possível com água e sabão, e na disponibilidade com álcool gel. Isso é o novo normal. Então, as pessoas... Por que o isolamento social foi tão importante? Melhor ou de forma mais bem cumprida ou menos cumprida em diferentes regiões? Para as pessoas criarem esse consciente. Agora, todo mundo sabe disso. Então, são 4 regras que eu vou repetir. Primeiro, a mais importante de todas. Não sair de casa se eu tiver com sintoma. Porque é o sintomático que transmite com extrema facilidade o vírus. O indivíduo assintomático, aquele que não tem absolutamente nada, não tem nariz escorrendo, não tem tosse, não tem febre, não tem absolutamente nenhum sintoma, pode transmitir sim, mas ele vai transmitir muito mal. Então, primeira medida, se eu estou com algum sintoma, eu não saio de casa. Eu espero os sintomas passarem, me medico, conjuntivite, um monte de coisa. Aí eu vou cortar na própria carne. Eu estou indo na academia, porque eu faço fortalecimento, eu gosto de correr, preciso fazer meu fortalecimento para fazer corrida. Na academia onde eu estou, tem um limite de pessoas com uma área bem comprida de 2 metros de aparelho para aparelho, todo mundo de máscara, com lavagem constante com álcool gel. Isso é uma premissa de segurança. Aí vocês me perguntar, mas é necessário? O que não é necessário? O que a gente não pode fazer é ter condutas que facilitam a transmissão. Aqui no hospital, por exemplo, a gente atende paciente COVID desde o dia 3, 4 de março. Ninguém da minha equipe se contaminou. Nós acabamos, eu tenho esse resultado agora, fizemos um mapeamento de todo mundo que deu positivo no hospital. Quem positivou pegou fora do hospital, pegou na comunidade. Por quê? Porque aqui a gente se protege. Ou seja, se eu tiver uma população educada para conviver com esse vírus, eu não vou ter problemas, que é o que a gente chama de novo normal, ou de protocolo, que é o que você me perguntou. Protocolo é um conjunto de ações que visa fazer uma medida de prevenção ou de enfrentamento de determinada situação. Nós vamos ter que viver com esse vírus por bastante tempo. As vacinas, como vocês sabem, estão começando os testes fase 3 no Brasil e resultados definitivos, se ela vai funcionar ou não, para meados do ano que vem. Então, até lá, nós temos aí mais um ano pela frente, são essas as 4 regras básicas para aprender a viver com ele e não se contaminar. Essas 4 regras eliminam o risco de transmissão? Não, mas afetam de forma definitiva, de forma com certeza superior a 90% de proteção. Perfeito, doutor. Eu vou até aproveitar esse sua explicação final, porque tem muitas perguntas que estão surgindo, né? O Ricardo Caldeira, a Ana Paula Medeiros, Tati Machado, Juana Falcão Arquiteta, enfim, Fal Manu Libari, doutora Fal. Particularmente, tem muitas perguntas, né, que estão surgindo, que vão no intuito de responder uma também que eu tenho sobre você, para lhe fazer, sobre quais são as principais certezas que existem hoje, né, do ponto de vista científico, sobre a Covid-19, né, e quais são também as principais incertezas que se tem. Sabe por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque é óbvio que a gente está entrando num cenário em que muito se foi discutido sobre medicamentos, né? Você falou agora sobre a questão da vacinação, mas a gente teve toda aquela discussão sobre hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina, ou seja, componentes diferentes, óbvio, mas que vem sempre entrando esses termos aí de medicamentos que de repente todo mundo virou quase que um fármaco, né? Virou quase um especialista e pode até recomendar pelo WhatsApp o uso de um fármaco. Então, assim, a minha dúvida, não só sobre a questão dos medicamentos, é mais ou menos essa, que eu acho que é uma dúvida de todo mundo. Quais são os principais dilemas, né? Quais são
talvez as principais incertezas, né? Acho que esse é um termo muito utilizado do ponto de vista científico, mas quais são as principais incertezas e quais são as principais certezas que se tem hoje sobre a Covid-19, no Brasil e no mundo de maneira geral? Então eu vou dividir essa fala, porque eu vi muitas perguntas aqui em relação a tanto... Claro. Vou dividir em duas. Tratamento e imunidade. Imunidade barra vacina. Tratamento. Como é que funciona a decisão, como deveria funcionar a decisão médica na hora de você tratar um paciente? Ela deve ser baseada em artigos que tenham evidência científica. Então, existe uma coisa chamada medicina baseada em evidência, que analisa os mais variados tipos de estudo. O que tem menos valor? Opinião do especialista. Sabe aquele médico que fala, na minha experiência eu tratei não sei quantos pacientes, todo mundo sobreviveu. Isso é o que menos vale, é uma balela. Porque ele pode simplesmente estar agindo de má fé ou ainda ter um viés de seleção e tudo mais. E aí você vai subindo nessa pirâmide, que eu não vou ficar aqui me detalhando, mas o topo dela chama ensaio clínico randomizado. O que é um ensaio clínico randomizado? É quando eu pego, por exemplo, vamos inventar aqui qualquer coisa, suco de tomate. Eu quero testar se o suco de tomate combate o Covid. Então eu pego um grupo de pessoas que têm Covid, confirmado, com RT-PCR, que é o gold standard, e metade vai tomar suco de tomate, metade vai tomar placebo, um suco de tomate falso, que parece suco de tomate, mas não é. Entendeu? Sim, sim. E aí, o paciente não sabe se ele está tomando suco de tomate ou placebo. Eu também não sei, o médico que está fazendo. E aí, depois que você coloca lá um número muito grande de pacientes, você observa se quem tomou suco de tomate vai sobreviver mais de que quem tomou o placebo. Isso é o único jeito de você descobrir se uma medicação funciona. Então, o que aconteceu com a hidroxicloroquina, com a ivermectina, ou com nitoxazanida, ou com qualquer outra coisa, zinco, vitamina D, é que esses estudos eram feitos de forma de não mostrar evidência científica. Eles não eram ensaios clínicos randomizados. Alguns, por exemplo, vou citar aqui a ivermectina, eram estudos experimentais, são estudos experimentais. Então o cara botou lá numa plaquinha, cultura de vírus SARS-CoV, e jogou ivermectina. E achou que 100% da replicação viral foi inibida. Verdade, aconteceu. Só que a dose que ele usou de ivermectina é 1 milhão de vezes acima da que é permitida em seres humanos. O que tem que ser feito? Está sendo feito. Eu estou fazendo um ensaio clínico randomizado com ivermectina versus placebo para ver se funciona. Até lá eu não posso afirmar que funciona. Porque a dose que eu usei em laboratório não é uma dose que é possível atingir em seres humanos. Então, se eu não sei se funciona, eu não posso usar. Porque é melhor não fazer nada de fazer uma coisa que eu não tenho uma certeza, porque eu tenho efeito colateral e posso, inclusive, gerar uma falsa sensação de segurança. Na pandemia eu vejo muita gente querendo fazer alguma coisa. Gente, se a gente não tem certeza, é melhor não fazer. A falsa sensação, a ignorância no sentido de você assumir que você não sabe, é muito melhor do que você ter uma falsa informação. E é exatamente isso que é o que eu comentei, a pseudociência. E com a hidroxicloroquina, o que aconteceu foi uma tragédia. Porque no começo até se justificava se fazer uso compassivo da hidroxicloroquina, que é quando você não tem nada para fazer com um paciente grave, você acaba prescrevendo. Mas aí começou a surgir alguns ensaios clínicos randomizados mostrando que não funcionava, principalmente para paciente com Covid grave e Covid crítica, que são aquelas classificações de pacientes mais críticos, mais graves. E aí, estudos ruins surgiram dos dois lados, que foi uma tragédia. Primeiro, aquele pesquisador francês lá, o Didier, o cabeludo, publicou um estudo em que 100% dos pacientes com Covid ele tratou com hidroxicloroquina e ele encontrou que 85% melhoraram, ficaram ótimos. Faz parte da história natural da doença, como a gente já comentou, 80% por 85% vai melhorar com ou sem hidroxicloroquina, com suco de tomate, com tubaína, o que eu quiser usar vai melhorar, porque faz parte da história natural da doença. E aí, um grupo que publicou na Lancet, um estudo retrospectivo observacional, não foi ensaio clínico randomizado,
com 96 mil pacientes, mostrando que não funcionava. Só que aí, o que aconteceu? Foram descobrir que a base de dados que eles usaram era uma base de dados de uma empresa que tem um contrato com hospitais do mundo todo e pega esses dados direto da fonte do computador e acharam uma coisa muito estranha. Os pacientes desse estudo da Lancet que foram incluídos da Austrália eram em número maior do que o próprio governo da Austrália tinha notificado como caso Covid. Pediram acesso ao banco de dados para checar aquelas informações. E o acesso foi negado, dizendo que a empresa tinha um acordo de confidencialidade com os hospitais. Não se pode fazer isso em pesquisa clínica. Então, por exemplo, aqui na Unesp, nós fazemos estudo com hidroxicloroquina, um ensaio clínico randomizado para Covid leve. Os pacientes recebem, faz parte de um grande estudo brasileiro, na verdade, chamado Coalizão. A gente é só um dos centros. Então, o paciente recebe um comprimido que eu mesmo, não sei se é placebo, se é hidroxicloroquina, eu vou saber disso quando o estudo acabar. Mas se alguém vier me auditar, está aqui na minha sala, tem aqui todas as fichas, ele vai conseguir encontrar as informações dos pacientes. E ele pode ir no computador aqui do hospital que ele vai encontrar. Isso tem que ser aberto para ter uma transparência, porque senão eu posso estar mentindo. Eu posso falsear os dados. E foi isso que não aconteceu no estudo da Lancet. E aí foi despublicado. Que aí virou uma bagunça, uma tragédia, entendeu? Porque também as pessoas na ciência estão querendo gerar respostas muito rápido. E não se pode colocar a carroça na frente dos bois no método científico, porque você acaba corrompendo os resultados. Perfeito. Doutor Alexandre, eu particularmente queria te falar só uma coisa que tem a ver com os próprios ritmos aqui do Instagram. O Instagram ele derruba, né, depois de uma hora. Queria saber se o senhor tem disponibilidade, porque aqui está muito movimentado, de talvez prolongar depois por mais 10, 15 minutos, ou se não, eu sei que o seu tempo, sua agenda é extremamente apertada, mas se Posso não fazer tiver uma essa sugestão? Pode, claro, por favor. Vamos marcar uma outra live na semana que vem? Nossa, porque não deu, que sugestão é essa? Não deu tempo da gente conversar sobre imunidade. Só falando o seguinte, o pessoal perguntou muito. Não se sabe se existe imunidade permanente contra a Covid. Pode ser que as pessoas que se infectaram percam isso após 3 meses. Mas isso a gente discute na próxima live. A gente fala mais sobre vacina, fala mais sobre imunidade. A gente faz semana que vem, pode ser? Doutor Alexandre, então, para a gente concluir, eu já vou até te passar a palavra então para a gente concluir. Eu sei que o tempo é totalmente apertado, mas eu já quero de cara agradecer, né, sobre a questão de você já afirmar aqui um compromisso com a gente de fazer uma próxima live. Acho que todos nós estamos aqui impactados com essa disponibilidade. Fico muito feliz, muito grato. Queria só, porque eu vi que travou, vai ficar salvo no IGTV, mas travou, e o pessoal aqui comentou, travou naqueles 4 elementos, né, aqueles 4 informações que você tinha aventado sobre, enfim, quais são as nossas 4 principais recomendações para o período. Então eu já vou te passar a palavra nesse processo de despedida, vou aqui anunciar quando o Instagram já tiver para fechar aqui a conversa, mas em nome da Lumiar eu quero te agradecer imensamente, né, por toda essa live já, por todo esse comprometimento que você tem da divulgação e da conscientização da população em relação à importância de trabalhar o conhecimento, trabalhar a informação de maneira compartilhada, de maneira muito humilde, inclusive, de fazer com que a nossa ciência seja cada vez mais popularizada. Agradeço em nome da Lumiar, de todo mundo que está aqui assistindo. Te deixo aí nessa despedida final, se puder repetir aquelas 4 comunicações, e a gente se vê certamente numa próxima live. Então vamos lá. Muito obrigado. Para viver o novo normal, conviver com o vírus, nós vamos viver com ele até chegar uma vacina. Primeiro, não saia de casa se eu estiver doente, porque aí o risco de transmissão é muito maior, os sintomáticos transmitem muito mais do que os assintomáticos. Segundo, uso de máscara sempre. Terceiro, mesmo com o uso de máscara, distanciamento social, se eu não estou no meu núcleo familiar, no meu núcleo domiciliar, 1,5 m, 2 metros das outras pessoas. E quarto, sempre higienizar as mãos, sempre que possível, com água e sabão ou álcool gel, evitando tocar olhos, nariz e boca. Então, eu quero agradecer vocês o convite. Vocês têm aí o meu Instagram, DR Barbosa. Tem o meu website, que é o drbarbosa.org/blog, onde tem todas as entrevistas. Quero convidar vocês, sábado, 17 horas, entrevista na Globo News. Vamos abordar toda a questão do enfrentamento da pandemia. Vai ser uma entrevista bem legal
lá na Globo News, então, esse sábado, às 17 horas. A gente vai anunciar e vamos ter muito prazer também anunciar em nossas redes essa entrevista. Geralmente a gente está ligando a televisão e sempre está te vendo, doutor. Mas, enfim, a gente agradece e vamos anunciar certamente essa próxima. E vamos torcer para que isso acabe logo, a gente vá para Salvador tomar um show. Que legal. Pode, aqui tá. Quando tiver um futebol, vou te levar para o jogo do Bahia, para você se apaixonar aqui por mim. Fechado, doutor? Agradeço imensamente pela sua disponibilidade e a Sociedade Brasileira de Infectologia também. Tchau. Tamo junto. Tchau, tchau.